Glória a Deus. Shalom, então, meus irmãos. Vamos dar início, né? Mais uma quinta-feira de vitória. Nossa quinta-feira da ceia do Senhor, como diz a palavra. E quero dar as boas-vindas aos irmãos que aqui estão ao vivo conosco e também aos irmãos que vão nos acompanhar aqui pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Eu encorajo você, irmão, a vir participar aqui ao vivo conosco na nossa sala Zoom. Eu tenho certeza que você terá a sua vida edificada. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, né? Mas hoje, né? Ontem, na verdade, a partir das 18 horas, se iniciou mais um mês, né? Então, o 11º mês. E, como de costume, a gente sempre costuma falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouco mais adiante, mas só para que vocês tenham, né, em mente, nós estamos buscando aqui a observar um pouco o calendário de Deus, né? Muitos falam que é o calendário judaico, mas esse calendário que o povo fala que é o calendário judaico, na verdade é um calendário de Deus. Foi um calendário estipulado por Deus, mas o povo fala que é um calendário judaico porque, na verdade, eles que seguem a risca, né? O qual, na verdade, nós deveríamos observar, o qual os nossos irmãos seguem. Então, nós estamos iniciando mais um mês, então hoje é o primeiro dia do mês, né? Então, fiquem atentos aí sobre questões de primícias, sobre você entregar o seu primeiro para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá que mais para o final eu vou estar falando, trazendo uma palavra referente aí sobre esse primeiro mês. Eu tenho lido com o Cauã toda manhã e nós estamos lendo Segunda Crônica e um texto aqui me chamou a atenção. Claro que todo o texto de Segunda Crônicas é muito interessante, irmão, muito interessante mesmo. Nós observamos ali, se você quiser abrir sua Bíblia, está lá em Segunda Crônicas, nós vamos ler ali a partir do capítulo 17. Mas é interessante todo esse capítulo, irmão, porque você vai observar, através dos textos de Segunda Crônicas, a plena vontade do Senhor, a plena vontade do Senhor através da vida dos reis. Você vai ver que vai vir algum rei, e a Bíblia vai dizer assim que este fez o que era bom aos olhos do Senhor, que era bom e reto aos olhos do Senhor. Só que sempre vai ter em alguns reis uma ressalva. E vai dizer assim: porém, ele não derrubou os altares de Baal, ou não derrubou os altares idólatras. E quando você vai pegando isso aqui nos textos, e você trazer para os dias de hoje, isso aqui também tem um significado muito forte, ao qual nós precisamos observar para as nossas vidas. Que sim, é muito bom você observar a vontade do Senhor, você observar qual que é a vontade e realizar tudo aquilo que o Senhor tem pedido e colocado no seu coração. Mas nós precisamos entender também desde os primeiros mandamentos ao qual o Senhor ele conferiu aos homens, ao qual ele foi um dos primeiros, quase os primeiros, né, que ele fala que não era para que a gente tivesse outros deuses diante dele. Então, por mais que a gente busque ao Senhor, que a gente faça a sua vontade, nós não podemos deixar de observar algumas outras coisas que nos acompanharam, né, das nossas vidas passadas. Então, não adianta só eu fazer a vontade do Senhor, mas eu não quebrar os altares ao qual eu ergui antes de conhecer a Cristo. Precisa haver essa limpeza, né? Nós vemos Deus do ano passado falando sobre essa limpeza, essa purificação. Lembra que nós falamos lá em outubro, né? Que era o mês de setembro, outubro, que era esse mês de Kislev, se não me falha a memória, que falava sobre essa purificação. Nós precisamos limpar tudo aquilo que ainda é uma idolatria nas nossas vidas, tudo aquilo que nós colocamos ainda à frente de Deus, né? Então, o Senhor ele sempre vai fazer essa observância na nossa vida. Por mais que você ande reto e correto diante do Senhor, você ainda assim precisa quebrar os altares, precisa eliminar, não ter nada, nada que fique entre você e o Senhor. Amém? E nós vemos bastante isso em Segunda Crônicas. Porém, nós chegamos aqui num cidadão chamado Josafá, que ele andou reto aos caminhos do Senhor, e o interessante é que ele acaba fazendo o que era bom aos olhos e quebrando os altares.
E o Senhor, ele acaba chamando atenção para estas coisas. Eu quero ler aqui, no decorrer, nós vamos compreendendo qual é a direção que nós vamos tomar, amém? Versículo 1, ele diz assim: E Josafá, o seu filho, reinou no seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. E ele, aqui nesse tempo, irmãos, o Senhor, ele estava, digamos assim, um pouco de mal com Israel. Por quê? Porque Israel, o rei de Israel, estava com esses altares idólatras. Eles não tinham quebrado esses altares. Então acabava que o Senhor criava situações para os reis, para que os reis cumprissem com a vontade do Senhor. Só que os reis, ao invés de buscar o Senhor, eles buscavam esses altares. Então, os reis de Israel estavam sempre sob sentença, estavam sempre de mal com o Senhor, por conta desses altares. E aqui nós vamos entender, compreender por essa história. Versículo 2: E ele posicionou forças em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que é Asa, e o seu pai havia tomado. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi, e não buscou, olha só, e não buscou os Balaíns, mas buscou o Senhor do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E Israel estava buscando essas outras obras. Então o Senhor pode ver que o Senhor sempre chama muito a atenção a isso. Ele vai dizer assim, no 5: E por isso o Senhor estabeleceu o reino de Israel na sua mão, e todo o Judá trazia a Josafá presentes, e ele tinha honra e riquezas em abundância. E o seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Olha só, ele se alegrava em estar nos caminhos do Senhor. Ainda mais, ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá, ou seja, todos os lugares de idolatria ao qual o povo tinha erguido. Então ele se exaltava em estar servindo ao Senhor, guardava os mandamentos, fazia o que era bom aos olhos do Senhor, e ele ainda chama atenção. E ele ainda quebrou os lugares altos dos bosques, ou seja, onde o povo ainda levava as suas oferendas, né, os seus pedidos. E, irmãos, nós temos que compreender uma coisa: hoje a gente vive de uma situação diferente do que era esse povo de Israel. Por quê? Hoje nós temos o Espírito Santo em cada um de nós e nós sabemos que a salvação ela é individual. Mas nesse tempo, quando Deus falava, ele falava para uma nação e a responsabilidade estava sobre o rei dessa nação. Então, quando o rei, ele era um bom rei, seguia a vontade de Deus, obedecia aos mandamentos do Senhor, porém o seu povo levantava os altares e sacrificava a outros deuses, o Senhor trazia juízo sobre a nação. Por quê? Porque toda a nação precisava ser convertida ao Senhor. E não somente um rei, somente uma pessoa individual. Vocês estão compreendendo? Era um coletivo. O Senhor sempre falava para a cidade. E aqui nós vamos ver a estratégia de Josafá. Amém? Aí ele, no versículo 7 vai dizer assim: Além disso, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, a saber, a Ben-Rail, a Obadias e a Zacarias, e a Natanael e a Micaías, para ensinar nas cidades de Judá. Olha a importância do ensino. Por quê? Porque ensinando o povo ia adorar o Deus único, o Deus correto, e não ia levar seus sacrifícios e oferendas em altares de Baal. Então, olha a estratégia que ele fez. Foi levar ensino para o povo. Olha a importância do ensino. Versículo 8. E ele enviou os levitas, a saber, Semaías e Netanias, e Zebadias, e Azael, Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias. E com esses, os levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá, e tinham o livro da lei do Senhor consigo, e iam por todas as cidades de Judá, e ensinavam o povo. E olha só, e o temor do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Então, olha só, essa estratégia de Josafá enviar então, né, os seus príncipes
os seus levitas, os sacerdotes, às redondezas para ensinar, o povo teve o quê? O povo temeu. O povo ao redor temeu por quê? Esse povo agora tem conhecimento das coisas de Deus. Ou seja, esse povo será unido e Deus será com eles. Então, irmãos, quando nós compreendemos a importância do ensino, de conhecer as coisas do Senhor, para que a gente ande nos caminhos do Senhor, isso faz com que os nossos inimigos também, olha, se refreiem, porque eles sabem que eles vão ir contra alguém que sabe quem são em Deus. E essas pessoas vão saber também que você sabe que a luta não é contra você, mas contra o próprio Deus, como nós falamos hoje à tarde na ministração da Daia. Davi não puxou assim, ó, a batalha contra mim. Não. Veja, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo bem clássico para nós trazermos para essa ministração da tarde. Porque Saul, ele estava se colocando como o rei ali, só que ele não estava sustentando a batalha. Mas daí chega Davi, um homem ungido que tinha o Espírito de Deus sobre ele. E ele disse assim: não, a batalha não é contra mim, mas eu vou contra esse circunciso que está ofendendo o quê? Contra o meu Deus, o Deus dos exércitos. Ou seja, eu vou contra você com o Deus dos exércitos, porque é ele que peleja. Então, vê a diferença de você ter discernimento de uma situação, e foi isso que ele fez. Então, olha como ele consolidou o seu reinado, como ele firmou, né, Judá, toda a sua região, trazendo o ensino, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor e também quebrando os altares. Irmãos, se você traz ensino para a sua nação ela não vai se prostrar diante de outros altares. Ou seja, você não vai precisar brigar com altares alheios, porque as próprias pessoas, uma vez que têm o conhecimento, elas são libertas. Elas mesmas vão abandonar e quebrar esses altares. Então não adiantava o rei fazer a vontade do Senhor, quanto o povo estava desviado. Não nada adiantava, que era o que acontecia com os outros reis. Os reis eram bons, os reis atendiam à vontade do Senhor, porém eles não quebravam os altares e o povo se corrompia. E aí vinha juízo sobre a nação. Amém? E aqui agora nós vamos continuar aqui, ó, no versículo 11. Olha só também outra coisa, né? O povo gosta muito de falar em prosperidade. Prosperidade, a gente ora, né, por prosperidade, prosperidade financeira, enfim. Mas olha só, através de ele seguir esses passos, de fazer o que era reto aos olhos do Senhor, de quebrar os altares, de ensinar o povo, olha só o que ele diz. No versículo 11 ele vai dizer assim: e alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e os árabes traziam os rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. E Josafá tornou-se muitíssimo grande e edificou fortalezas nas cidades de provisões em Judá. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá, e os homens de guerra, homens fortes e valentes, estavam em Jerusalém. E aqui ele vai seguir. Ou seja, quando você cumpre com os princípios do Senhor, você prospera em todas as áreas. Em todas as áreas. Então não basta, irmãos, eu largar uma palavra, eu profetizar, eu profetizo que você é abençoado, eu profetizo que você vai prosperar nesse ano. Não adianta, irmãos. O Senhor, ele tem princípios estabelecidos e nem ele quebra esses princípios. Então, quando você cumpre com os princípios do Senhor, automaticamente a bênção ela te acompanha. Automaticamente ela te acompanha. Você não vai ser abençoado somente por uma palavra que a gente liberar, não. É por tudo aquilo que você retém da parte do Senhor, que você aprende e que você aplica. É por você ter discernimento daquilo que o Senhor tem comunicado ao seu coração e você pôr em prática. É você andar na presença do Senhor, confiar no Senhor, como nós falamos na semana passada, aonde que está a nossa esperança. E mais, tudo aquilo que eu recebo do Senhor e sei que é o correto, será que eu tenho ensinado? Porque eu creio que Josafá ele deve ter visto isso. Eu fiz o que era reto, quebrei os altares. Eu vou ensinar isso para o meu povo, para que o povo também tema o Senhor, para que o povo também faça o que é reto.
e como uma unidade o povo prospera, o povo enriquece, o povo tem quantidades grandes de soldados aqui para proteger a sua cidade. Então, irmãos, você fica provido de todas as coisas na presença do Senhor. Segurança, segurança na sua saúde, segurança financeira, tudo, mas tenha o passo a passo para que você cumpra diante do Senhor. E Josafá continua essa sua caminhada, e aí ele faz uma aliança aqui com o rei de Israel, com Acabe. E aí depois não deu muito certo essa aliança aí, que Deus não gostou muito. Mas enfim, eles fazem essa aliança, né, através de um parentesco, e há todo um enrolar, digamos assim, quase que Josafá foi trapaceado nessa situação. Eles acabam indo para uma guerra, Josafá, ele é impelido por Acabe a ele vestir as suas vestes reais nessa batalha. Ele disse, olha, veste as tuas vestes reais e eu vou me camuflar aí no meio dos soldados, eu vou ficar numa carruagem. Só que o rei da Síria aqui, ele tinha dado uma ordem para os seus soldados, dizendo assim, olha, vocês não vão lutar com os pequenos. Ou seja, com os soldados que não, foquem nos reis, nos grandes, né, nos cabeças. E aí, quando eles chegam para a batalha, você vai ver que quem é que estava vestido como, trajado como rei? Josafá. Em quem que eles miram? Josafá. Essa aliança quase que tira a sua vida, porque não foi uma aliança ao qual o Senhor pediu para que ele fosse estabelecida, mas ele fez essa aliança. Mas por misericórdia, você vai ver aqui no capítulo 18, no versículo 31, esses homens eles foram em direção a ele, mas viram que não era ele, que não era o rei de Israel. Olha só, isso sucedeu quando os capitães da carruagem viram Josafá. Eles disseram: é o rei de Israel. Portanto, eles o cercaram para lutar, mas Josafá clamou e o Senhor o socorreu. E Deus moveu-os e se apartaram dele. Ou seja, nesse momento, ele se buscou no Senhor. Lembra que nós falamos semana passada? Quem é a nossa esperança? Então, irmãos, não adianta nós, através de uma palavra, ou querer fazer com a força do nosso próprio braço, se nós não cumprirmos os princípios. Aqui ele confiou no Senhor. No meio da batalha, ele buscou o Senhor. Então, no meio da batalha, ele soube a quem recorrer. Ele não quis fazer com a força do seu próprio braço. E aí, olha só, veja só como é importante que a gente esteja debaixo dos princípios do Senhor, que a gente esteja debaixo da ordem do Senhor. Faça aquilo que o Senhor tem nos pedido e não fazer aquilo ao qual o Senhor não nos pediu para fazer. Olha só, o porquê que o Senhor não queria essa aliança e o Senhor fez de uma forma com que eles se separassem, para que eles não caminhassem juntos. Olha no versículo 33 o que aconteceu. E um certo homem atirou um arco a esmo, ou seja, pegou uma flecha e atirou, do nada, assim, a esmo, e feriu o rei de Israel, o Acabe, entre as juntas da couraça, pelo que ele disse ao homem de sua carruagem, vira a tua mão, para que possas me carregar para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia, todavia o rei de Israel manteve-se de pé na sua carruagem contra os sírios até o anoitecer. E por volta da hora do sol se pôr, ele morreu. Veja, essa aliança aqui não é uma aliança ao qual o Senhor tinha pedido para que ele fizesse, mas ele fez. No meio da batalha, quase que ele perde a sua vida, até que o Senhor precisou socorrer ele. Mas o rei de Israel, que estava disfarçado, levou uma flechada entre a sua proteção, pensa, de uma pessoa que atirou a esmo. Vê se isso tem cabimento, irmão. Então você vê uma pessoa que ela caminha nos princípios do Senhor, a pessoa que busca o Senhor e aquele que não está no caminho. Irmão, você estando com o Senhor, você dorme numa tempestade. Aquele que não anda nos caminhos do Senhor tropeça numa pedra até sem ter vento na rua, que é o que aconteceu com esse cidadão aqui. Levaram uma flechada de alguém que atirou a esmo entre a sua couraça, entre a sua proteção. Então não era uma aliança ao qual o Senhor desejava. E não parou por aí. Olha
o que, que ia acontecer através dessa desobediência de Josafá. No capítulo 19, ele diz assim: Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém, e Jeú, o filho de Anani, o vidente, saiu ao seu encontro e disse-lhe ao rei Josafá: Deverias tu ajudar os ímpios? Olha só. E amar aqueles que odeiam o Senhor? Isso aqui, ele está falando do rei de Israel. Por isso virá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. Mas olha só, era para ele ter sofrido uma grande ira da parte de Deus. Mas olha no versículo 13 que ele diz: Todavia, as boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado o teu coração para buscares a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo de Berseba até o monte Efraim. Aqui, se você der continuidade, você vai ver que ele saiu enviando novamente os homens para ensinarem eles. Ou seja, a ira do Senhor não caiu sobre ele porque foi encontrado boas obras, principalmente o remover os bosques, né, os lugares onde o pessoal sacrificava, e também ter preparado o seu coração em buscar o Senhor. Então, irmãos, cumprir com os princípios do Senhor, buscar o Senhor corretamente, fazer as obras do Senhor, ele te livra muita coisa lá na frente. Mesmo que lá na frente você tropece, você erre, ainda as tuas boas obras falarão por você. E aí não acaba por aí, irmãos, porque Josafá vai entrar em uma outra batalha sem ele querer. No capítulo 20, agora você vai ver assim, ó, e sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contra Josafá dizendo, contaram a Josafá dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além mar, né, da além do outro lado do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e clamou em jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vieram buscar o Senhor. O que nós vemos aqui, irmãos? Unidade. Unidade buscando ao Senhor. Unidade que temiam o Senhor. E eles vieram, todos eles se reunir para clamar e buscar ao Senhor, por causa dessa batalha que se aproximava. Mas isso aqui, irmãos, só é possível se o povo tem conhecimento, se o povo é ensinado a buscar o Senhor. Mas precisa também haver uma prática. Nós não podemos somente reter o conhecimento, nos alimentar, mas não praticar. O povo recebeu o entendimento, recebeu o conhecimento, e o povo buscava, quando era preciso, o povo botava em prática. E aqui você vai ver no versículo 15. Nesses versículos anteriores aqui, irmãos, do que nós lemos, você vai ver que Josafá ele se põe e ele faz uma oração lindíssima aqui. Ele traz ao Senhor a memória dele de tudo que o Senhor já tinha feito. O que é isso aqui? Adoração, exaltação, trazendo à memória tudo o que Deus é. Ou seja, colocando Deus no lugar dele, dizendo assim: Senhor, você fez isso, você fez aquilo, é o Senhor que faz. Ele está exaltando, glorificando o Senhor. Ele não está dizendo assim, ó, Senhor, é eu que vou para a peleja. Não está dizendo, Senhor, é o Senhor que faz, o Senhor que fez, o Senhor que conduziu aquele povo no deserto, o Senhor que tirou ele de lá. Ele está trazendo isso à memória, glorificando o nome do Senhor. Olha só o versículo 13. Vamos ler um pouquinho antes ali, porque esse versículo é interessante. Ele diz assim: E toda a Judá se pôs em pé diante do Senhor, com os seus. Eu não sei como é que está na versão de vocês, mas a minha diz assim: com os seus pequenos. Ou seja, o ensino era para todos os tamanhos. Deus das crianças, aos adultos, os mais velhos, todos. É unidade. E as suas esposas e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho, o filho de Zacarias, e o filho de Benaia, o filho de Jeiel, e o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi toda a Judá, a vós, habitantes de Jerusalém.
E tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa. A batalha não é vossa, mas de Deus. Isso aqui, irmãos, é outra chave para nós, porque muitas vezes as batalhas que vêm sobre a nossa vida, nós tentamos combater com as nossas forças. Ou às vezes a gente acha que por muito orar, é nós que vamos. Não, vou ganhar essa peleja na oração. Irmãos, ora ao Senhor, apresenta diante dele, busca ele, porque ele virá, porque a batalha. Lembra o que o sangue de Jesus fez por nós? Ele nos comprou, ele nos adquiriu. Ou seja, você é propriedade do Senhor. Todo espírito das trevas que se levanta contra o filho do Senhor está se levantando contra uma propriedade de Deus. E se levantando contra uma propriedade de Deus, é ele mesmo que vem para batalhar. Amém? E aí ele diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco e dizer, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do exército de Jeruel. O que o Senhor está dizendo? Que a batalha não é vossa. Vocês não vão fazer nada na batalha, mas vocês vão ir até lá. Versículo 17. Vós não precisareis lutar nesta batalha. O Senhor está dizendo, vocês não vão precisar lutar nesta batalha. Posicionai-vos. Anote essa palavra. Posicionai-vos. Ponde-vos parados de pé. Vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá, Jerusalém. Não temais, nem sejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Então, irmãos, a batalha é do Senhor, mas o Senhor deu uma ordem, vocês vão ir lá para ver que a salvação é convosco. Então, tem coisas que eu vou precisar fazer, nem que seja só estar presente, para que eu reconheça que a vitória não é nossa, é do Senhor. Irmãos, é muito importante que a gente esteja ciente dos princípios de Deus, que a gente busque o conhecimento, busque aprender das coisas de Deus e bote em prática. Nós vemos aqui através dos exemplos dos reis aqui nesse Antigo Testamento, o que nós podemos trazer para o nosso dia de hoje. Irmãos, essas batalhas que nós enfrentamos não é para nos destruir. Muitas vezes a gente acha que, meu Deus, eu estou enfrentando luta, eu estou enfrentando batalha. Irmãos, toda a situação que Deus cria sobre as nossas vidas é para que a gente tenha a oportunidade de botar em prática aquilo que nós vemos aprendendo. Veja que Josafá que instruiu todo o povo. E depois disso veio umas situações, uma aliança ali com o rei. Aí Josafá deu uma pisada na bola, mas o Senhor já trouxe conserto, disse, olha, fica esperto, não pisa na bola, você está indo correto. Até que na próxima batalha, ele não fez aliança com ninguém. E de pronto, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Ou seja, ele aprendeu ou não aprendeu com a primeira batalha? Aprendeu. Então, toda a situação nas nossas vidas é justamente para isso. É para que a gente tenha a oportunidade de botar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Porque de nada adianta, irmãos, nós ficarmos aqui todas as quintas-feiras, na segunda, todos os dias, ministrando, trazendo ensino, vendo live, vendo um monte de coisa, nos alimentando, enchendo a nossa mente de coisas ao qual nós não vamos usar. Quantas coisas aqui você estudou, desde a primeira série até o ensino médio, que você nunca usou? É inútil, ensino inútil. Você só tem ali para ocupar espaço, mas nunca coloca em prática. Irmãos, as coisas da Bíblia é a mesma coisa. Não adianta nós nos enchermos se nós não colocarmos em prática todas essas coisas. E olha só, tudo isso acaba nos trazendo também uma direção sobre o que nós vemos falando em relação ao calendário de Deus. Eu quero que vocês abram comigo lá em Números 10:10. Todo esse conhecimento, irmãos, todo esse ensino, não é só para por trazer, só para ter uma palavra, é para que a gente possa pôr em prática, para que a gente traga isso para os nossos dias e que a gente venha colher os frutos, assim como Josafá colheu os frutos da obediência ao Senhor, de retirar os altares idólatras, de buscar e temer o Senhor, ensinar o povo. Agora eu te pergunto, né, como
A Fábio sempre inicia com pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todo o ensinamento, tudo aquilo que você tem aprendido da parte de Deus, você tem passado para alguém? Você tem ensinado, tem derramado esses princípios em alguém? Isso é necessário, irmãos, porque senão daqui a um pouco você vai estar inflado, cheio de conhecimento, mas que não é derramado em ninguém. Amém? Deuteronômio 10:10. Perdão, Números. Números 10:10. Se eu falei Deuteronômio, você me perdoe. Números 10:10. Ele vai dizer assim: também no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, tocarei as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, o que ele está ensinando? O que o Senhor deixou como ensino? A nós celebrarmos o início, o cabeça de cada mês. Ou seja, esses dias aqui é de celebração, é celebrar por mais um mês que está se iniciando no calendário de Deus. Veja que o o mundo nos ensina? A celebrar o Natal e o Ano Novo. E nós, irmãos, celebramos com vontade. Mas quando Deus diz assim, ó, celebrai o primeiro dia de cada mês, a gente celebra? E aí, quais são os frutos que nós vamos colher disso, de não cumprir com a vontade do Senhor? Estão compreendendo como é importante nós ficarmos atentos para aquilo que o Senhor tem comunicado? É celebrar, irmãos. Eu não estou dizendo aqui para que você faça um ritual na sua casa. Você não vai lá se vestir como o judeu se veste. Não, irmão, celebre. Acorde de manhã, agradeça, Senhor. Muito obrigado por mais um mês. Eu quero apresentar esse mês diante do Senhor, para que esse mês seja bênção diante do Senhor. Se você não tem o costume, você ainda não tem entendimento sobre primícias, sobre o que é essa oferta de primícia, dar o primeiro para Deus no primeiro dia do mês, busque sobre isso. Nós temos feito isso, irmãos, feito a nossa primícia no primeiro dia do mês no calendário judaico, nesse calendário de Deus. Então nós apresentamos ao Senhor a nossa primícia, o primeiro para o Senhor. Apresentamos nosso dia para que todo o mês seja abençoado. Quando você apresenta o primeiro para o Senhor, todo o resto se torna em bênção. E aqui o Senhor está nos comunicando isso. Vamos ver um outro texto agora, então, em Deuteronômio, no capítulo 1, onde ele vai estar falando aí um pouquinho também sobre esse 11º mês. E aí você vai ver que nós vamos linkar todos esses textos ao qual nós trouxemos aqui. Amém? Deuteronômio 1, versículo 1, ele vai dizer assim: essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, desde do lado do Jordão, no deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e diz Zaabe, a 11 dias de jornada desde Horebe pelo caminho do Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia dito, que ordenasse a eles, depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbrom, e Oreg, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei. Deste lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei-vos vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus, e a todos os lugares próximos das planícies, pelas colinas e pelos vales, e pelo sul, e pela beira-mar, a terra dos cananeus, ao Líbano, e ao grande rio, e ao rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós. Ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: não podereis levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou
e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu. Olha só, isso aqui, o que que o Senhor deu de direção? O Senhor deu uma tarefa, uma direção para o povo, justamente nesse mês, nesse primeiro dia do mês. O que que o Senhor está dizendo aqui? Vocês já tiveram um tempo suficiente aqui. Agora eu quero que vocês vão possuir aquilo que eu tinha prometido para vocês. Como, mas para que que serve essa palavra para mim nos dias de hoje? Irmãos, quanto tempo você tem passado aqui no Tropa, na sala, aprendendo, ouvindo, recebendo da parte de Deus? E o Senhor está comunicando a você nesse tempo. Você já tem estado muito tempo aqui. Agora eu quero que você vá e dê fruto. Não estou dizendo para você sair aqui, irmãos, do Tropa, mas eu quero que você entenda. Você não pode ficar somente aqui na sala, somente aqui na sala. O Senhor quer que você vá, que você possua. Precisa haver um equilíbrio em tudo aquilo que nós estamos fazendo entre receber e executar. Eu não posso só receber a palavra, eu preciso executar. Assim como Josafá foi na batalha. O Senhor disse: a batalha não é de vocês, mas vocês vão ir lá ficar de pé, para vocês olhar. E aqui o Senhor disse: vocês vão lá possuir aquilo que eu já dei para vocês. O Senhor conquista e vocês agora vão lá e possuam. Então, o Senhor está falando agora, é um tempo de vocês começarem a se movimentar em direção àquilo que eu já entreguei para vocês. Ah, mas eu não sei o que Deus me entregou. Irmãos, então lê as Escrituras. Então busca o Senhor. Se você ainda não sabe o que Deus te entregou, busque nas Escrituras. Ore ao Senhor, faça como Josafá. No meio da batalha, ele buscou socorro no Senhor. Se o Senhor tem te dado uma ordem agora para você avançar e você não sabe, se socorra no Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso fazer algo. O que o Senhor deseja que eu faça? O que que o Senhor já me entregou que eu ainda não conquistei, que eu não fui possuir? Porque o Senhor já me entregou. Esse é o tempo. Irmão, se você estava esperando a virada do ano para uma virada de chave, eu te digo que o tempo é agora, na virada do mês. Neste calendário, o Senhor está dizendo para que você vá. Se você esperou dezembro e janeiro, você estava indo antes do tempo. O que acontece em fazer as coisas antes do tempo? Podem morrer. É ou não é? Numa receita, se você for fazer uma receita, tirar antes do tempo do forno, ou não deixar cozinhar o suficiente, o que que acontece? Não fica bom, porque tirou antes do tempo. Por isso que o Senhor ele tem nos ensinado a buscar no tempo dele, ouvir a voz dele, para quando ele diz assim, vai, olha só, lembra aquele centurião lá no Novo Testamento, quando ele foi buscar a Jesus, e ele diz assim, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei que se o Senhor só falar, se o Senhor só der uma ordem, eu sei que ele será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homens que são sujeitos à minha autoridade. Eu sei que quando eu digo para eles ir, eles vão. E quando eu digo para eles virem, eles vêm. Olha só, e por que que nós, irmãos, não atentamos para o mandamento do Senhor para que a gente também esteja debaixo dessa autoridade de Deus, para que a gente obedeça, para quando o Senhor diz assim, vai lá e possua, a gente vai possuir. Para quando o Senhor diz assim, não, agora você fique quieto, fique no lugar recebendo, e a gente fique quieto, se mova conforme a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente sai fazendo aliança, como o Josafá fez, aí o Senhor tem que nos socorrer no meio da batalha. A gente faz um monte de bagunça porque não espera o tempo do Senhor, porque a gente, na verdade, até desconhece do tempo. Mas eu sei que o Senhor tem enviado os seus profetas às cidades para ensino. O Senhor tem enviado, porque nunca, nunca no Brasil se teve tanto ensino como se tem nos tempos de hoje. Agora, já não posso falar na questão da prática. Antes tinha pouco ensino, mas se tinha muita prática. A pessoa ia aí na igreja, aprendia a palavra, eu te repreendo. Irmão, ela aprendeu essa palavra, ela aprendeu tudo. Ela saía metralhando. Aonde ela via alguém, um demônio, ela saía, eu te repreendo. Prática, ela já botava em prática. Hoje nós temos muito conteúdo e não praticamos. A gente vê um demônio manifestar e a gente, meu Deus, não vou nem estar perto desse aí. A gente não bota em prática, irmãos. É ou não é? Então o Senhor tem trazido a instrução. E o Senhor tem trazido agora também o equilíbrio para que a gente seja instruído, mas seja praticante. Se instrua e pratique. E não só isso. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração no início dessa ministração
foi para que a gente tenha também um tempo, irmãos, que eu sei que a gente, às vezes, com o passar do tempo, nós perdemos a essência de criança. Eu não estou dizendo de essência infantil, porque na palavra, digamos, nós precisamos ser maduros. Mas eu digo a pureza da criança, ao qual a Bíblia própria menciona sobre isso. Que como é que uma criança faz? Até vou citar aqui o Joaquim. Irmãos, a Josi, ela não pode piscar que ele está nas pernas dela. Ele está sempre na volta. Ela dá um passo para cá, tem que cuidar para não pisar nele, porque ele está sempre ao redor. Mas isso, o que que nos chama a atenção? Por que que nós não fazemos isso com Deus? Agora, conforme os filhos vão crescendo, o que que os filhos vão fazendo? Eles vão se afastando um pouquinho dos pais. Eles já não buscam mais tantos pais, já não abraçam mais, eles já não passam mais tanto tempo com os pais. Claro que a gente sabe que isso um pouco faz parte do processo. Mas o porquê que a gente faz isso com Deus também? No início, quando nós nos convertemos, irmãos, nós nos jogamos no chão, nós choramos, nós buscamos o Senhor, estamos sempre agarrados nas pernas de Deus. E conforme a gente vai passando tempo, vai conhecendo as Escrituras, vai adquirindo conhecimento, vai amadurecendo, a gente vai ficando bobo, parece. Parece que não tem mais necessidade de a gente nos jogar ao Senhor. Parece que a gente vai assim, agora eu sei tudo, eu não preciso mais estar aos pés de Deus. A gente perde a essência de criança. Então, o Senhor hoje ele quer nos trazer esse equilíbrio, trazer a instrução, trazer a prática, mas também trazer o tempo com Deus, o tempo com Ele, o tempo que você vai ficar sozinho, orando, adorando, né, colocando as suas queixas, né, suas lamúrias ali, mas ali para Ele. Irmãos, não tem problema de você se queixar ali para Deus, porque você está colocando, expondo o seu coração para Ele, porque Ele conhece o seu coração. É diferente de murmurar, você recebe bênção, você está sempre murmurando. É diferente. Agora, quando você está com algo sincero no coração, apresenta para o Senhor, mas reconheça, Senhor, se isso aqui não te agrada, então tira do meu coração, me ajuda, mas coloque isso diante de Deus. Então veja, isso forma um tripé, irmãos. Estar na presença de Deus, na adoração, no louvor, sabe? Como criança, como o Joaquim nas pernas da Josi, sabe? Não sair ali de perto, porque isso é o amor, botar em prática e ouvir o que o Senhor tem falado para nós. Isso é de extrema importância. Amém, irmãos? Outro texto que fala aqui também, vou passar aqui rapidamente, lá em Zacarias, daqui a pouco a gente já vai fazer a ceia. Zacarias capítulo 1, a partir do versículo 7. Diz assim: Ao 24 dias do 11º mês, olha, do 11º mês, a respeito desse mês aqui no calendário, que é o mês de Savet, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, o filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho e se pôs entre as murtas que estavam abaixo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: Ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra para lá e para cá. E eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdias de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estivesse indignado nestes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas para consolar, boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. E estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque
Eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: eu voltarei a Jerusalém com misericórdia. Minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Irmãos, você olha esse texto aqui, a gente parece que não entende nada, tá? Mas o que que tem a ver isso aqui? É Jerusalém, está falando de Sião. Irmãos, vocês foram enxertados na videira verdadeira, em Cristo. Então, tudo isso aqui se estende a você. E aqui, nesse período, o que que o Senhor está falando? Sobre clamar. Lembra que eu falei para nós estarmos na presença dele? Clama, clama ao Senhor aquilo que você ainda não tem entendimento, que o Senhor te deu uma ordem para que você saia a conquistar. Se você não tem entendimento, clama ao Senhor. O Senhor zela pelos seus, pelo seu povo. Outra coisa é que o Senhor também traz aqui. Portanto, versículo 16: assim diz o Senhor: eu voltei a Jerusalém com misericórdias, minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido em Jerusalém. Agora, preste atenção nesse versículo. O Senhor, nos alcançou com misericórdia. Agora, essa palavra cordel, ele era um instrumento usado para medir. Era como se fosse um cordão de medir. O que que o Senhor está falando aqui? Eu entrei com misericórdia em Israel, em Jerusalém. Em Jerusalém. Mas eu também terei o meu cordel, ou seja, eu vou medir a cidade. Ou seja, eles têm que estar nas minhas medidas. É um padrão de Deus. Embora o Senhor tenha nos alcançado com Jesus Cristo, não é porque nós temos Cristo que o Senhor não vai nos medir, que nós não temos um padrão que é Cristo. E hoje, será que se o Senhor colocar o cordel sobre as nossas vidas, será que nós estamos no padrão de Cristo? Será que se o Senhor medir a quantidade de perdão na minha vida, será que é o suficiente? Será que se eu colocar um cordel sobre o meu arrependimento, será que está na medida certa? Quem aqui lembra das ofertas de justiça que nós começamos a fazer na sexta-feira que está quase esquecida? O que que tem a ver isso? Vamos abrir lá em Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha só, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O que que está falando isso aqui? É um padrão, irmãos, é uma medida. Isso aqui é o padrão de Cristo, são as medidas de Cristo. E olha o que que ele segue dizendo: dai e vos será dado boa medida, prensada, remexida, né? Umas é recalcada e transbordante. E vos, ou seja, o que que ele está falando aqui, ó? E dai e vos será dado boa medida. Todos nós queremos receber em boa medida, mas será que nós queremos dar em boa medida? Porque o versículo aqui ele começa com dar. Então nós queremos receber essa boa medida, sacudida e transbordante. Mas será que nós estamos dispostos a também nos dar em boa medida, sacudida e transbordante? Esse é o padrão Cristo, irmãos. O Senhor está trazendo conhecimento. E a nossa prática, como é que está? Agora, lá em Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 25. Não precisa nem abrir, ou se você quiser abrir, amém. Mas lembra aqui que o Senhor fala a respeito de Daniel? O que que aconteceu com aquele Beltesazar? Daniel capítulo 5. Vou até abrir aqui para. Glória a Deus. Irmãos, hoje a Daia ministrou um pouquinho, um tempo menor hoje de tarde, então eu estou usando o tempo da Daia aqui o resto hoje da tarde. Amém? Mas eu já vou encerrar, tá, irmãos? Já vou encerrar. Eu sei que vocês são guerreiros, são fortes. Olha só. Aqui esse rei, esse Beltesazar, filho aqui, né, o que descendeu aqui, que assumiu o trono depois de Nabucodonosor, né, esse rei Nabucodonosor, ele teve uma experiência muito grande com Deus, e aí depois veio o seu filho. E esse Beltesazar, ele pegou os copos, todos os utensílios do Senhor e fez uma festança.
E aí o Senhor veio com o dedo e escreveu na parede. Lá no versículo 25 ele vai dizer assim, ó, e este foi o escrito, que se escreve, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus cortou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Ou seja, pesado, irmãos, também se encaixa nas medidas. É algo que o Senhor compara. Vou te colocar na balança aqui para ver se você está dentro dos padrões. Pesado, medido, conferido, encontrado em falta. Então, será que se o Senhor hoje colocar o cordel sobre as nossas vidas, será que está com boas medidas, recalcadas, né? Transbordante, ou está sendo achado em falta? Nós precisamos repensar, irmãos, todo o nosso caminhar com o Senhor. Nós temos recebido tanto, tanto, tanto do Senhor. Mas será que nós temos colocado em prática? Quantas pessoas estão deixando de se achegar a Cristo através das nossas vidas porque nós não praticamos aquilo que recebemos? Nós não damos a nossa medida sacudida e transbordante que foi derramado sobre as nossas vidas. E para nós encerrarmos lá em 1 Coríntios 11, Deus ele é tão bom, irmãos, tão bom, mas ele é tão bom que no Antigo Testamento era ele que vinha e pesava as pessoas. Era ele que passava o cordel de medida. Aí ele envia o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos representa. E aí quando Deus olha para nós, ele passa o cordão de medida dele em Cristo. E Cristo é perfeito. E Cristo ele acaba amenizando um pouco para nós, mas ele deixa aqui de certa forma, um mandamento para nós. 1 Coríntios 11, ele vai estar falando, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre a ceia, mas no capítulo 28 ele vai dizer assim: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que ele está dizendo? Passe o cordão de medir na sua vida, você mesmo. Faça uma análise. Só que esse cordão, esse cordel de medir é o cordel de Cristo. Então pegue a vida de Cristo, coloque próximo da sua e veja o que você precisa melhorar. O que você ainda precisa renunciar? Quais são os altares que você precisa quebrar? Em quais áreas da sua vida você precisa entregar para Jesus? Qual área da sua vida você precisa parar com aquelas alianças furadas que você fez e se aliançar somente com Deus? Então, examine-se o homem a si mesmo. O Senhor está dizendo agora, você se examine através de Cristo e participe daquele que te salvou, porque agora a minha medida, o meu peso foi para ele. Quando Jesus foi para a cruz, aquilo ali foi Deus medindo e pesando Cristo por nossa causa. Aquela medida, aquele peso que foi achado em falta, foi por nossa causa. Quando o Senhor olhou Cristo na cruz, ele disse assim: agora eu te achei em falta. Mas por quê? Não é porque Cristo tinha, ele tinha pecado ou porque ele não era bom, não. Mas foi porque o que estava em nós foi depositado nele. Tudo aquilo que ele sofreu foi por nossa causa, para que hoje nós pudéssemos ter esse alívio, para que a gente possa avaliar a nossa vida e nós mesmos buscar ao Senhor e transformar a nossa vida. Então pegue o seu pão, avalie a sua vida, busque no Senhor aquilo que você ainda precisa melhorar. Busque no Senhor tudo aquilo que você precisa conquistar nesse tempo. Se você estava precisando de uma virada de chave, irmãos, esse é o tempo, é o cabeça do mês. Glorifique o Senhor. Agradeça ao Senhor por esse tempo. Apresente esse dia na presença do Senhor. Glorifique Ele, porque você atravessou mais um mês. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor, porque neste tempo o Senhor está te dando terras, o Senhor está te dando lugares para conquistar, pessoas, seus entes queridos, aqueles que você tem orado, tem buscado, o Senhor tem entregue nas suas mãos. Mas agora não adianta você orar pelo seu parente, você orar por alguma pessoa e você mesmo não fazer nada. Quando você receber a oportunidade, você não orar por ela, você não profetizar, você não dizer assim: olha, Jesus te ama. Você também tem que abrir a sua boca. Você tem que estar lá de pé diante da pessoa para ver que Deus está fazendo a obra.
Se a pessoa diz que não crê, diz assim, não tem problema se você não crê, mas eu creio por você e eu oro por você. A pessoa tem que saber o que que você está fazendo por ela, ou por aquela situação ao qual você não consegue vencer com as suas próprias mãos, coloque diante do Senhor, mas esteja diante dessa enfermidade e diga assim: eu estou aqui só te olhando, porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. O Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te derrotarei, porque o Senhor é comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse pão. O pão, Pai, que nos gera vida e que nos comprou para o Senhor. O pão que nos alimenta todos os dias, que nos fortalece, que abre o nosso entendimento e que nos ajuda a botar em prática. Esse pão que é o cordel de medir, ao qual nós nos baseamos na vida de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Podemos todos nós participar. Da mesma forma que nós participamos do corpo de Cristo, apresentamos o suco de uva, que representa o sangue. Obrigado, Pai, porque esse sangue nos lava, nos limpa, esse sangue nos purifica. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós tendo tido tantas alianças, Pai, com altares de Baal, com outros altares, altares idólatras, mesmo nós tendo vários esposos, como aquela samaritana, e o que o Senhor tão gentilmente restaurou a sua esperança, a sua vida. Obrigado porque o Senhor, da mesma forma, fez conosco, o Senhor nos restaurou a nossa esperança, o Senhor nos restaurou a nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Nós consagramos esse suco, que ele continue nos gerando vida, mas não que essa vida não pare em nós, que ela venha jorrar, Pai, e venha conquistar muitos territórios, muitas pessoas para o teu reino, e que o teu nome seja estabelecido e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos participar. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia.